Olá, sejam bem-vindos ao nosso Tela Política, programa da plataforma Tela 2, o streaming do SBT aqui no interior. A gente, a partir de agora, mostra para todos vocês uma série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. Ao meu lado, meu colega jornalista e apresentador Juliano Abocater. Bom demais estar aqui com você, Juliano. Eu que agradeço a tua presença, é uma honra para mim. Sejam bem-vindos ao Tela Política. Hoje quem a gente recebe aqui no nosso programa é o pré-candidato e governador de São Paulo, João Dória. Seja bem-vindo, governador. Obrigado, Juliano. Obrigado, Casagrande. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns ao SBT Interior. Como sempre, avançando e colocando muito à frente do tempo da televisão, fazendo esse debate importante para discutir o Brasil, o novo Brasil. Governador, o senhor tem usado nas suas redes sociais uma frase que já virou quase uma legenda tua, né? O Brasil tem jeito. Que jeito é esse que o Brasil tem? O que o senhor quer dizer com isso? Que o Brasil tem solução, Juliano. E a solução passa por aquilo que nós fizemos aqui em São Paulo, na área da educação, na área da saúde, na área da proteção ambiental, na área da segurança pública, na área da habitação social e principalmente também na proteção aos mais pobres. E olha, fizemos tudo isso durante o período da pandemia, Juliano. A pandemia não é desculpa para não fazer, é desculpa do incompetente, daquele que não quer fazer. E nós, durante o período da pandemia aqui, fizemos o mais vigoroso programa de educação da história do país e de São Paulo. Nós tínhamos 364 escolas de tempo integral, feitas durante 20 anos dos governos que nos antecederam. Eu nunca critiquei, até porque julgava que era melhor ter escolas de tempo integral do que não ter. Mas entendia que era um número muito tímido para a dimensão de São Paulo. Pedi ao Rocieli Soares, secretário de Educação e ex-ministro da Educação no governo Temer, um grande ministro, diga-se, que nós queríamos quintuplicar esse número de escolas de tempo integral. Ele sextuplicou. Hoje nós temos 2.048 escolas de tempo integral. Tínhamos 100 mil alunos, Juliano, em escolas de tempo integral. Hoje nós temos 1.122.000 alunos. Ação, dedicação, prioridade para a educação, que é transformadora para o país. O Brasil tem jeito. Saúde. Nós aqui viabilizamos a vacina, trouxemos a vacina para o Brasil. Quando o governo federal não acreditava em vacina, dizia que era um resfriadozinho, uma gripezinha, que morreriam poucas pessoas, que não era nada grave, que era mimimi. Nós nunca confiamos nisso. Confiamos sim na ciência, na medicina. Fomos buscar com o laboratório privado Sinovac na China a Coronavac, junto com o Instituto Butantan. Tanto insistimos que viabilizamos o início da vacinação no dia 17 de janeiro. Agora, estamos celebrando um ano de vacinação no Brasil, graças a São Paulo e graças à determinação de valorizar e proteger a saúde. O Brasil tem jeito. A proteção à vida, a proteção à saúde, o respeito à ciência é parte integrante de um governo sério, dedicado e responsável. Proteção aos mais pobres. Embora São Paulo seja um estado rico, mas aqui nós temos pobreza. São Paulo tem 46 milhões de habitantes e 1 milhão de pessoas vivem aqui em situação de miséria, de pobreza, de extrema pobreza. Pois nós garantimos a estas famílias o direito ao alimento solidário, com cestas de 25 quilos de alimentos, com a mistura, ou seja, com a proteína animal, e com substância adequada para um mês de alimentação de uma família de até 5 pessoas. Garantimos o Vale Gás. Só agora o governo federal começou a se importar com o Vale Gás. Desde maio do ano passado nós temos o Vale Gás para garantir a essas famílias vulneráveis o botijão de gás de 13 quilos para aquecer o seu alimento, um botijão a cada 2 meses. Fizemos também o programa dedicado a incentivar a renda a essa população mais pobre, permitindo que, com isso, eles tivessem um ganho de R$ 535 a Bolsa do Povo. 535, não são os 400 do governo federal, são 535 que o governo de São Paulo viabilizou. Mas aqui, Casagrande, nós não damos dinheiro para as pessoas ficarem em casa. Nós remuneramos o trabalho dessas pessoas. E, por último, ainda na área de proteção social, apenas para concluir, implantamos um programa pioneiro no Brasil, o Dignidade da Mulher. Investimos quase 100 milhões de reais na aquisição de absorventes para as mulheres vulneráveis. Primeiro, para as alunas da rede pública estadual, jovens que faltavam às aulas nos seus períodos menstruais porque não tinham dinheiro para comprar um absorvente. E depois também para as mães dessas jovens até 42 anos, para que pudessem ou trabalhar ou buscar um emprego, porque também as mães e as mulheres sabem disso, nos seus períodos menstruais, quem não tem dinheiro para comprar um absorvente não sai de casa. E sabe por quê, Juliano? Por vergonha. Em São Paulo isso não acontece. Então, um conjunto de ações na área social, na área da saúde, na área da educação, sem contar
geração de emprego. 1 milhão de empregos gerados em São Paulo no ano passado. Os dados não são do governo de São Paulo, são do CAGED, Ministério do Trabalho. 1 milhão de empregos. 38% de todos os empregos gerados no Brasil foram gerados em São Paulo. E o crescimento econômico. São Paulo, em 2021, cresceu mais do que o dobro do Brasil. E nós estamos no Brasil. Por que crescemos? Porque nós temos o Henrique Meirelles, uma grande equipe econômica, e fizemos a lição de casa, as reformas administrativa, fiscal e previdenciária na Assembleia Legislativa. Resultado, Casagrande, 51 bilhões e 800 milhões de reais para políticas públicas de saúde, de educação, de proteção social, de desenvolvimento, para permitir que com esses recursos pudéssemos atender 645 municípios do estado de São Paulo. Logo, São Paulo fez o que era necessário fazer e fez de forma correta. Este jeito é o jeito do Brasil. Logo, o Brasil tem jeito. Governador, um ponto que eu quero tocar com o senhor é uma frase que o senhor costuma dizer muito, que na política você não pode ser ansioso, porque muita coisa vai acontecer num intervalo muito curto de tempo, então muita coisa pode mudar. A gente pode elencar em alguns momentos da sua carreira política. O momento da ruptura Bolsonaro foi muito marcante para a sua imagem, e o momento do fechamento, né, foi o primeiro estado a decretar o lockdown, enfim, as medidas mais restritivas aqui no estado, que gerou um desconforto e também uma imagem um pouco riscada perante parte da sociedade. Minha pergunta é, a gente tem um intervalo aí de 4 ou 5 meses para quando de fato a campanha vai começar ganhando corpo. Esse período é suficiente para a sua candidatura realmente ser encorpada, o senhor se mostrar realmente como alternativa? Casagrande, sim, é suficiente para isso. Na política, se você for ansioso, você morre do coração. Ansiedade não combina com a política. Combina em planejamento, determinação, serenidade, equilíbrio, ações, honestidade e atitude. Isso combina com a política. Ansiedade, desprezo, falta de humildade, emparedamento das pessoas, mentira, fake news, isso não combina, pelo menos com a boa política. É mais do que suficiente. Casagrande, eu quando fui candidato a prefeito na cidade de São Paulo, eu era, talvez, acho que nem o meu cachorro acreditava que eu pudesse vencer, sequer as prévias do PSDB, quanto mais a campanha para a prefeitura de São Paulo. Quem eu enfrentei? Enfrentei o PT de Lula. Aliás, eu vim para a política para enfrentar Lula e venci. Lula, Fernando Haddad e Dilma Rousseff. Dilma era presidente da República em 2016, Lula não estava preso e Fernando Haddad era prefeito da cidade de São Paulo. Eu saí da minha zona de conforto como empresário e falei, eu vou para o fronte. Eu não vou me conformar, o PT roubando o país, fazendo o petrolão, assaltando os cofres públicos e dizendo que os fins justificam os meios. Enquanto eu tiver saúde e vida, eu vou tentar ajudar o meu país e o meu povo. E fui disputar primeiras prévias do PSDB, partido do qual já era filiado desde o ano 2000. Venci as prévias, ninguém acreditava que eu pudesse vencer as prévias, ainda mais com os bons candidatos que disputaram comigo as prévias do PSDB. Primeira pesquisa feita pelo Ibope, onde o meu nome foi inserido como candidato para a Prefeitura de São Paulo em 2016. Casagrande, Juliana, eu tinha 1%. O líder tinha 38%, o segundo era o Fernando Haddad, que tinha 24%, Marta Suplicy, que era a terceira, tinha 17%. Você acreditaria que alguém com 1% pudesse alcançar alguma posição de algum destaque, não é nem para vencer a eleição, há 8 meses do pleito eleitoral, sem nunca ter disputado uma eleição, e ainda brigando com Fernando Haddad, com Marta Suplicy, Luiz Erundina, Celso Russomano, Major Olímpio, todos veteranos na política, mas eu venci. Resultado de pesquisa não te incomoda, então? Nada. E venci no primeiro turno, com 53%. Eu respeito pesquisa, eu não menciono aqui que desrespeito a pesquisa. A pesquisa é o retrato só do momento, nada além disso. Se pesquisa reproduzisse a verdade absoluta e o resultado da eleição, não precisava de eleição, porque a gente ia gastar bilhões de reais em eleição, contratava 2 institutos de pesquisa, fazia 2, cruzava, dava média, está eleito o fulano que tem a maior indicação na pesquisa. Pesquisa, ela tem que ser interpretada como um retrato do momento, nada além disso, respeitada, mas nada além disso. Nós temos uma eternidade pela frente. E eu quero dizer para vocês e os que nos acompanham aqui no SBT, nós vamos para o segundo turno contra Lula. Aliás, é o que eu mais desejo. Bolsonaro não vai para o segundo turno. Ele produz tantos equívocos, tantos erros e tantos fatos contra ele próprio, que não é preciso nem ninguém trabalhar contra Bolsonaro. Ele é o maior produtor de confusões e de empecilhos para o seu crescimento. Tanto é verdade que ele tem decrescido nas pesquisas até o presente momento. De outubro para cá, só diminuiu, gradualmente, mas só diminuiu. Lula estável, deverá ir para o segundo turno, e essa opção da terceira via, nós desejamos poder
consolidar essa posição da terceira via como candidato do PSDB para o enfrentamento a Lula. E aí será um momento decisivo, Juliano. Enfrentar o PT, que foi a razão pela qual eu vim para a política. Casagrande, eu vim para a política para enfrentar o PT. E venci o PT em 2016. Era o franco favorito a não vencer. Lembrem-se, eu era do setor privado, não tinha nada com a vida pública, com política, mas vim e enfrentei. Não me faltou coragem, não me faltou propostas, não me faltou decisão para participar de todos os debates. Eu adoro debate, vou participar, inclusive aqui do SBT, de todos eles, e vamos para esse bom enfrentamento, para trazer a bandeira liberal, social, de um Brasil mais próspero, mas de um Brasil justo e honesto, sem roubar o dinheiro público. Governador João Dória, ainda falando sobre eleições, só que no âmbito estadual agora. O senhor já tem um sucessor, que é Rodrigo Garcia, hoje vice-governador, e da nossa região, que foi eleito várias vezes deputado. Nas pesquisas, voltando novamente falando em pesquisas, ele aparece em alguns cenários bem atrás de outros 3, 4 candidatos. O PSDB depende muito do senhor do Estado de São Paulo hoje para conseguir reverter a situação. O senhor está incluindo essa situação do Rodrigo Garcia estar lá atrás das pesquisas para conseguir avançar e continuar com essa hegemonia do seu partido e justamente do seu tipo de governo no Estado de São Paulo? É a mesma situação. Rodrigo é um excepcional gestor público, vice-governador, secretário de governo, de um governo honesto, de um governo decente, não tem escândalos, não tem investigações, é um governo honesto. As pessoas nem prestam atenção a isso. Por quê? Porque não há roubalheira no nosso governo. Um governo decente, um governo honesto e um governo realizador. Um governo que está investindo 51 bilhões e 800 milhões de reais e que tem 8 mil obras. 8 mil obras em execução. São 200 mil pessoas, 200 mil trabalhadores só na execução dessas 8 mil obras em todas as áreas. Metroviário, ferroviário, área de navegação, área de infraestrutura, rodovias, vicinais, agronegócio, hospitais, clínicas PET, os programas nas escolas de tempo integral, de 364 para 2.048 escolas de tempo integral, e vamos continuar avançando até chegar a 3.000 escolas, 7 bilhões de investimentos só em educação o ano passado, programas na área de cultura, programas de proteção ambiental. São Paulo é um canteiro de obras. E o Rodrigo Garcia lidera esse processo, aliás, pela delegação feita por mim a ele. Temos uma grande equipe e um grande time. A população reconhece isso. Quando você anda aqui na região de São José do Rio Preto e vê a quantidade de obras, de asfalto, de rodovias vicinais, de hospitais, de escolas, de centros de saúde, de unidades PET, de programas na área de cultura, de programas na área de saneamento, e sabe que isso é um investimento do governo do Estado, as pessoas reconhecem. É que as pessoas ainda não estão sintonizadas, Juliano, em campanha eleitoral. As pessoas querem salvar as suas vidas, proteger as suas vidas da Covid-19, retomarem os seus empregos e tentar retomar a normalidade do seu tempo de vida. Casagrande. Só mais adiante, isso só vai se configurar, começar a se configurar melhor em junho. Você acredita, então, na eleição do Rodrigo Garcia? Totalmente. Aliás, aqui nós estamos no ar e estamos gravando. Podem gravar. Rodrigo Garcia será o próximo governador do Estado de São Paulo. Não tem ninguém melhor do que ele. Eu não estou aqui desconsiderando, nem menosprezando outros candidatos. Aliás, eu respeito os candidatos. É um trabalho duro até lá, né? Muito duro e muito trabalho também. Eu nunca desrespeitei nenhum candidato, nenhum adversário. Alguns fazem essa boa prática de tentar destruir a imagem, destruir, emparedar, fazer fake news. Eu nunca usei e nunca vou usar esse tipo de atitude, por considerar, evidentemente, inadequado. E o Rodrigo também não, mas ele é o melhor candidato. Portanto, a população saberá reconhecer isso e, além disso, o Rodrigo tem raízes muito profundas em São Paulo, no interior de São Paulo. Aliás, ele é daqui, de Rio Preto, e uma figura correta, um bom pai de família, bom marido, bom cidadão, bom homem público, uma trajetória linda na vida política brasileira, especificamente aqui em São Paulo. Será um orgulho tê-lo como sucessor. Quero voltar a falar de política nacional, governador, em relação ao famoso, a expressão usada muito terceira via. A gente fala muito de terceira via nos últimos tempos. O senhor abriria a mão da sua candidatura para apoiar uma outra terceira via, como o Sérgio Moro, por exemplo? É cedo ainda para isso. Eu me dou bem com o Sérgio Moro, eu tenho uma boa relação com ele, Casagrande. O mundo da política não gosta do Sérgio Moro. Eu tenho uma boa relação com ele porque eu já tinha essa relação antes de vir para a política. Lembrando que eu tenho 6 anos de política apenas. Eu sou recém na política. E conhecia e mantinha uma boa relação com o Sérgio Moro quando eu era empresário e ele era juiz no tribunal em Curitiba, no estado do Paraná. E mantive essa boa relação depois a nível de governo com ele e quando ele depois deixou o governo Bolsonaro,
mantive essa boa relação. E agora, onde ele se pronuncia como pré-candidato, pelo Podemos, pelo seu partido, continuamos a manter. E vamos seguir no bom entendimento, mas cada um fazendo a sua campanha. Lá adiante, quando chegar junho, final de junho, início de julho, vamos ter a oportunidade de seguir o diálogo e verificar quem tem mais chance para disputar com Lula e Bolsonaro. E não é só uma questão de índice de popularidade, ou seja, não é só uma questão de pesquisa. São 3 fatores. Pesquisa é um, outro é a capacidade de debater, porque você vai ter um enfrentamento numa campanha dura e suja, Juliano. Ou você imagina que Bolsonaro vai fazer uma campanha limpa e Lula vai fazer uma campanha limpa? Não vão. Os dois serão fortes usuários de fake news, das redes sociais, do emparedamento, da destruição dos seus adversários. Aliás, um gosta do outro. Você não vê críticas agudas do Bolsonaro ao Lula e nem críticas agudas, você que está em casa nos acompanhando, do Lula ao Bolsonaro. Por quê? Interessa a ambos que sigam até o segundo turno. A chance de Lula se eleger é ter Bolsonaro como adversário. A única chance de Bolsonaro se reeleger é ter Lula como adversário. Qualquer nome com alguma força, com alguma dimensão, capacidade de gestão comprovada na chamada terceira via, vai com Lula para o segundo turno e vence Lula no segundo turno. Então, o segundo ponto é ter a capacidade de desempenhar bem nos debates, ter uma vida limpa, uma vida que você pode virar de ponta cabeça 10 vezes. Eu tive a minha vida virada ponta cabeça 2 vezes já, em 2016 e 2018. Então, eu estou tranquilo em relação a isso e tranquilo em relação ao nosso governo aqui de São Paulo. Mas abriria a mão da candidatura ou não? Calma, e ainda tem o terceiro ponto. O terceiro ponto é o que fazer depois de eleito. Você acha que o Brasil vai querer fazer um novo teste, Casagrande? Você faria, como eleitor, um teste? Vou testar alguém para ver se dá certo? Depois desse desastre que nós estamos vendo no Brasil, um país com inflação superior a 10%, a miséria pulou de 15 milhões para 30 milhões de brasileiros em situação de miséria, a educação regrediu 14 anos, o Brasil se tornou um país isolado, um país desqualificado no âmbito da diplomacia internacional, um país onde a pobreza aumenta, onde a educação decaiu, onde a agressão ao meio ambiente ampliou-se e a imagem do Brasil foi completamente destruída. Alguém em sã consciência diz, vamos testar o fulano de tal para ver se ele dá certo? Olha o teste que aconteceu com o Bolsonaro, olha o desastre de um país que produziu inflação, que rompeu o teto de gastos, que produziu o negacionismo, que temos 620 mil mortes pela Covid-19, metade poderiam estar salvos hoje, que colocou o Brasil no limbo do mundo. O Brasil hoje é um país indesejado, não há investidor com vontade de investir no Brasil, porque ele não tem segurança diante de um governo tíbio, de um governo equivocado como esse, não dá para fazer teste. Então são essas as razões, e essas razões serão avaliadas entre junho e julho do ano que vem, pelos candidatos que estiverem compondo essa chamada terceira via. Eu não tenho dúvida que o bom entendimento vai prevalecer. Governador João Dória, a gente está ainda no processo pandêmico, passando por uma pandemia e agora a gente está enfrentando uma terceira onda, que é a variante mais transmissível, a Ômicron. E o senhor, como governador, ainda tem mais aí 2 meses até se distanciar para seguir caminho como pré-candidato a presidente. E é possível que o senhor tenha que tomar algumas atitudes ainda que no passado, 2021 e 2020, não foram tão políticas, que prejudicou a imagem do senhor. Se tiver que tomar atitudes novamente, que não seja que possa esbarrar na tua imagem como pré-candidato a presidente, isso será feito de novo? Ou o senhor vai pegar mais leve dessa vez para enfrentamento da pandemia? Juliano, eu pego pela vida, sou um defensor da vida, não sou um defensor da política. Eu respeito a política, mas a vida vem antes da política, a vida vem antes de uma eleição. Eu jamais vou abrir mão de entender que proteger a vida de um pai, de uma mãe, de uma criança, de uma senhora, de um senhor, é mais importante do que uma eleição. E é. Então não há nenhum sentimento político. Não houve, não há e não haverá. Aqui, no meu sentimento, vai continuar comandando a ciência e a proteção à vida. Nós adotaremos todas as medidas que forem necessárias, evidentemente de forma cuidadosa, zelosa e tendo conhecimento. Agora nós já temos um ciclo de quase 2 anos de pandemia. A pandemia começou no dia 28 de fevereiro de 2020. Nós estamos em janeiro de 2022. Então já há um ciclo. Hoje, até os cientistas, epidemiologistas, os especialistas, já têm um nível de conhecimento que não tinham no passado. Então isso nos dá maior conforto na tomada de decisões e maior cautela também, sem exageros, mas sempre protegendo
a saúde, a ciência e principalmente a vida. O senhor acredita que teve algum momento nesse enfrentamento à pandemia que o senhor tomou alguma atitude errada com relação a esse enfrentamento? Juliano, não, e eu falo isso com muita tranquilidade, não por falta de humildade, eu tenho humildade, quando eu erro, eu reconheço os meus erros, mas todas as medidas foram amparadas no Comitê de Saúde, Juliano. Então, todas as medidas que nós tomamos aqui foram formuladas e apresentadas por médicos, especialistas, epidemiologistas, profissionais de altíssimo respeito, e alguns dos melhores do Brasil estão aqui em São Paulo, do Emílio Ribas, do Hospital das Clínicas, do INCOR, são grandes médicos, estão conosco até hoje. O comitê científico foi criado aqui no dia 28 de fevereiro, Casagrande, de 2020, sob a liderança de Davi Wippe. Davi Wippe é um dos maiores infectologistas do país, ninguém duvida disso. Está lá até hoje, há 2 anos, trabalhando voluntariamente, sem receber remuneração alguma, com outros médicos, são eles que nos orientam. E eles não erraram, eles acertaram. Aqui em São Paulo, nós protegemos vidas. Se não tivéssemos feito o que fizemos e se não tivéssemos viabilizado a vacina, a Coronavac, como fizemos, hoje nós estaríamos, Casagrande, com mais 270 mil mortes, além das 690 mil mortes contabilizadas. Os algoritmos são da ciência, não são de cientistas políticos, não, com todo o respeito que eles merecem, mas é da ciência. Então nós estaríamos aqui com praticamente 1 milhão de mortos. As ações em São Paulo e a vacina ajudaram a salvar milhares de vidas. Então nós fizemos o que era certo fazer e continuaremos a fazer para proteger vidas. Eu não tenho a minha preocupação, não é a eleição. O meu fim, a minha vida não depende de eleição. Aliás, tudo que eu conquistei na minha vida, eu conquistei com trabalho, com decência, com honestidade e com bons princípios. E não com o desejo de sobrepor a minha vontade à necessidade de proteger vidas, e ainda mais vidas humanas. No comecinho da sua fala, governador, o senhor citou a questão do crescente número de pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza. São quase 30 milhões aqui no Brasil, um número recorde que a gente não se recorda de nada semelhante. É um trabalho difícil, é uma construção para você conseguir fazer a distribuição de renda e não tem uma receita para que isso aconteça. Eu acho que tem que ser feita uma evolução da economia e você vai fazendo medidas que consigam tirar a pessoa naquela situação. O senhor, diante da sua equipe liderada pelo Henrique Meirelles, que é a equipe econômica, de que forma está lidando com isso e que tipo de medida deve ser colocada em prática caso o senhor seja eleito? Bom, primeiro, ter equipe é muito importante. Você não pode fazer uma gestão por sentimento, por feeling ou por testagem. Você faz com equipe. E eu sempre valorizei a equipe. Essa foi a razão pela qual nós já temos uma equipe aqui. Eu não tenho posto Ipiranga, nem vou ter uma pessoa para comandar a economia. Não dá certo. Olha aí o desastre da economia brasileira, produzindo inflação, desemprego, falta de credibilidade com o atual ministro da Fazenda. Eu convidei o Henrique Meirelles, que é o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, que foi um grande ministro da Fazenda no governo Michel Temer e que foi um grande presidente do Banco Central durante 8 anos também, para ele ser o coordenador de uma equipe, e uma equipe de estatura, com o Henrique Meirelles, com a Zeina Latif, que é uma economista respeitadíssima, conferencista internacional, Ana Carla Abrão, que foi secretária da Fazenda do governo de Goiás, uma também profissional, conferencista internacional, economista de maior respeitabilidade, e também a Vanessa Canepa, que hoje também compõe este grupo de 3 mulheres economistas de altíssima qualidade ao lado do Meirelles. Então, é um time, são 4 pessoas que estão formulando a política econômica para o próximo governo. Isso sim é ter atitude, e ter atitude amparado naqueles que têm o conhecimento. Assim como o programa de governo, será a Patrícia Ellen, a nossa atual secretária de Desenvolvimento Econômico, uma economista também brilhante, que vai coordenar o programa de governo. E tem uma equipe. Aí ela tem o programa de governo, os especialistas na área de saúde, na área de habitação social, na área de segurança pública, na área de cultura, na área de esporte, na área de transferência de renda. Aí você tem um time. Assim como a própria organização da campanha está dedicada ao Bruno Araújo, que foi ministro do Estado, foi deputado federal, foi líder do PSDB e atual presidente do PSDB. Eu acredito nas pessoas. Isso faz muita diferença, Casagrande, Juliano. Quando você acredita em times, foi isso que eu aprendi na vida privada. Monte uma boa equipe, se possível com pessoas melhores do que você, delegue e faça um bom planejamento. Isso ajuda você a fazer um bom governo. Nós vamos disputar as eleições agora presidenciais em outubro deste ano com uma proposta de governo completa e feita e bem formulada por quem entende de economia e cada um no seu setor também, com os melhores nomes da educação à saúde, da segurança pública à habitação social,
da cultura ao turismo. O programa de distribuição de renda permanece, então, na sua gestão, independentemente do nome que será dado para isso, o Bolsa Família continua, por exemplo. Sim, não há como justificar que você vai suprimir o direito a milhões de pessoas de terem uma renda mínima para poderem sobreviver. Nós é que teremos que ter a capacidade de embasar um programa que possa substituir a esse, mas sem nenhum dano e nenhuma supressão disso para quem mais precisa. Competência, dedicação, mas visão humanitária e solidária. Governador, o senhor provavelmente vai disputar as eleições presidenciais e vai usar os feitos em São Paulo para mostrar como exemplo de onde pode chegar na sua administração. Alguns programas que o senhor implantou em São Paulo, como Escola Integral, o senhor pensa em trazer isso para todo o país. É diferente você conseguir colocar uma escola integral em Rio Preto, Votuporanga, de uma cidade lá nos confins do Pará. Como o senhor vai conseguir implantar essas mesmas ações do governo que coube em São Paulo em um país desse tamanho, não só na administração da educação, mas como em outros setores também do país? Juliano, com atitude, gestão e decisão. É o que faz a diferença. Por isso que eu sou diferente do Bolsonaro. O Bolsonaro não entende nada de educação, trabalhou com 4 ministros de educação, um pior do que o outro, e por falta de credibilidade, ele não conhece gestão de coisa nenhuma, nunca administrou nada. Nem o refeitório do quartel onde ele serviu, aliás, de onde ele foi expulso, inclusive. Ora, alguém que não conhece nada se fia em nomes que são incapazes. Você pode imaginar, no meio de uma pandemia como essa, alguém ter 4 ministros da saúde, uma pandemia que levou a vida de 620 mil brasileiros, mas esse é o retrato do atual governo Bolsonaro. 4 ministros da educação, sendo que um pior do que o outro. O último agora acaba de dizer que crianças que sejam portadoras de deficiência devem ser afastadas das escolas onde estão outras crianças normais, porque atrapalham o ensino de crianças. Imagine você, se fosse pai de uma criança portadora de alguma deficiência, Casagrande, como é que você enxergaria o ministro da Educação do seu país dizendo que o seu filho, por ter uma deficiência, ele atrapalha a educação dos outros filhos de pais que atuam na rede pública porque não tem nenhuma deficiência? É inacreditável o que o Brasil está vivendo nessa circunstância. É preciso ter atitude, Juliano, e, obviamente, equipe, time e decisão para fazer. Não falta recurso para o Brasil, falta inteligência, atitude, capacidade e honestidade também para fazer. Então essa escola integral é possível tanto em Votuporanga como no interior do Pará? Nos confins da região norte do país, nas regiões mais extremas do Nordeste, é perfeitamente possível, claro que é possível. É quando você quer fazer e você tem determinação para fazer e time e equipe para fazer, você faz. São Paulo está inserido no Brasil, concorda? Nós não somos um país à parte. Como é que São Paulo está crescendo o dobro do Brasil? Como é que São Paulo está gerando 1 milhão de empregos, 38% de tudo que o Brasil gerou de novos empregos foram gerados aqui, sendo que o percentual de São Paulo é 20%. Se você tivesse que seguir a proporcionalidade, seria 20%. Nós dobramos, fomos para 38%. Como é que nós temos recursos para fazer rodovias, ferrovias, metrô? O governo federal hoje investe 20% do que investe São Paulo, porque não fez as reformas, não fez a reforma previdenciária na amplitude que deveria, não fez a reforma fiscal e não fez a reforma tributária também. Quando você tem atitude e bom time, você muda a história de um país e muda rapidamente. E é o que nós vamos fazer. E começa pela educação. Começa exatamente pelo ponto que você colocou. E começa com as escolas de tempo integral. Nós vamos colocar escolas de tempo integral em todo o país. E não vai ser por delegação, não. Delega aí para o governo estadual A, B, C, D, E, e por sua vez para os governos municipais. É o governo federal que tem que liderar esse processo, evidentemente, em conjunto do processo federativo com os governos estaduais. Mas tem que financiar e orientar isso com uma deliberação de governo. E vamos fazer, Juliano. A gente está falando em educação, mas saúde é outro assunto que é sensível, né? Quando a gente conversa com as pessoas nas ruas, todo mundo sempre fala da questão envolvendo o SUS. O SUS se mostrou, principalmente no período de vacinação, algo realmente importantíssimo. Um país do tamanho do nosso, a gente ter uma estrutura que pudesse fazer com que a vacina chegasse até a população. Se o senhor for eleito, que tipo de atitude, ou que tipo de investimento, ou que tipo de estratégia vai ser usada com o Sistema Único de Saúde? Primeiro, respeitar o Sistema Único de Saúde, respeitar o SUS, que de fato, como você observou, é um sucesso, e respeitar também o Pacto Federativo, coisa que esse governo não fez, emparedou
vários governadores e criticou vários secretários de saúde, exatamente porque defenderam a vacina e defenderam medidas preventivas para proteger a saúde da sua população nos estados brasileiros. O SUS é uma conquista do Brasil. Poucas coisas o Brasil é referência no mundo, infelizmente. No futuro será referência de muitas coisas, mas uma das poucas é o Sistema Único de Saúde. Por isso que a vacinação aqui, quando você tem a vacina, ela é tão rapidamente, tão eficientemente aplicada, mais do que nos Estados Unidos. Mais do que eu estou falando que conheço. Eu morei nos Estados Unidos, morei na França. Não tem nenhum país na Europa com uma capacidade vacinal como o Brasil. Os Estados Unidos da América, a maior potência econômica do mundo, não vacina como vacina o Brasil. O que é isso? SUS, Sistema Único de Saúde. Competência, eficiência, treinamento e comprometimento também de profissionais médicos e de enfermagem em programas dessa natureza. O SUS sairá fortalecido num próximo governo, porque ele foi testado durante a pandemia. Testado e confrontado. Testado pela pandemia, pelo desastre de 620 mil mortes, mas de mais de 3 milhões de pessoas que, embora infectadas, foram salvas, e emparedado por um governo que nunca acreditou na saúde e que confronta a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não vai confrontar o Sistema Único de Saúde, que é coordenado pelos estados. O SUS não é federal, ele é um programa, mas quem o operacionaliza são os estados e os municípios, governadores, governadoras, prefeitos e prefeitas. Portanto, valorização do SUS e colocá-lo dentro do patamar que ele merece. Governador, para a gente terminar a nossa entrevista, que já a gente está com o tempo já aqui contato, queria falar um pouquinho mais do Dória como pessoa que pouca gente conhece. O senhor dorme 3, 4 horas por dia, eu tenho um relato disso, de que o senhor liga no meio da madrugada para um secretário, para amanhã. Isso realmente é o João Dória, esse cara que dorme pouco, que trabalha muito? Como que funciona esse dia a dia, essa rotina? Sem ansiedade na política, hein? Sem ansiedade na política. Nenhuma. Não, essa é a atitude. Olha, primeiro, obrigado. É a primeira vez que me perguntam isso numa entrevista dessa natureza. O que me dá a oportunidade de dizer, primeiro, a minha origem. Muita gente acha que eu já nasci feito, rico, bem-sucedido. Não, tive muita dificuldade na minha vida. Durante 8 anos da minha vida, solitário com a minha mãe, eu fui trabalhar aos 13 anos de idade, Juliano, como office boy. E bati em 13 endereços, só no 14º é que eu consegui um emprego como office boy. Mesmo assim, tive que fazer estágio antes, porque eu não tinha nem conhecimento do que era ser boy. E por que aos 13 anos eu fui fazer isso? Porque eu precisava ajudar a minha mãe a pagar a conta de luz. Eu fiquei várias vezes sem luz na minha casa. Minha mãe não tinha dinheiro para pagar luz. Era luz de velas, banho frio e toda a dificuldade. Ficamos sem gás em casa. Eu aprendi o que era espiriteira muito antes de estar na política. Você sabe o que é espiriteira? Latinha. É a latinha de sardinha, que você coloca 4 pregos para amparar a latinha, põe em cima de uma madeira e ali você põe o álcool e é ali que você aquece a sua comida. Pois muitas vezes na minha casa foi assim que minha mãe aqueceu a comida. E não tinha carne na minha casa. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar carne, nem de primeira, nem de segunda. Nós comíamos ovo. A única proteína era ovo, arroz e feijão. Aliás, era o que a gente comia todo dia. 8 anos assim, de vida com dificuldade. Eu tinha um par de tênis. Esse par de tênis tinha que durar 3 anos. Eu não tinha dinheiro para comprar um outro par de tênis. Andava a pé, comprava passe da CMTC para usar o ônibus. E estudava de noite numa escola pública. Saía dessa escola 11 horas da noite, chegava em casa quase meia-noite, e andava mais de 1 quilômetro para chegar até a minha casa. Eu fui cultivado e aprendi a viver com dificuldade. Isso me fez, por circunstâncias também, dormir pouco. Eu durmo pouco. Felizmente, então tenho saúde. 3, não, é 4 verdade. horas. O limite é 4 horas. A informação que você tem é absolutamente verdadeira. Agora, eu não bebo, não fumo, tenho uma vida saudável, sempre me cuidei e durmo pouco. Aliás, eu brinco muito, Jurandir, que enquanto os meus adversários dormem, eu trabalho. Então, isso também me coloca numa diferença competitiva. Enquanto eles estão lá roncando em casa, eu estou trabalhando. Eu estou colocando praticidade nas minhas ações e nas minhas campanhas. E humildade na minha atitude, porque eu sei o que é a pobreza, eu sei o que é essa dificuldade. 8 anos da minha vida foram feitos dentro de um mundo de muita dificuldade. Faltava comida na nossa casa, não tinha dinheiro para comprar luz, não tinha dinheiro para comprar gás, não tinha dinheiro para comprar roupa, e era assim, não tinha lazer em casa. Como é que você vai ligar a televisão sem luz? Não tinha televisão em casa. Ouvia radinho de pilha, mesmo assim tinha que economizar pilha, porque também não tinha dinheiro para comprar pilha. Então eu sei o que é a dificuldade. Por isso é que eu sou sensível e capaz de reconhecer a necessidade que tem um país hoje de 30 milhões de pessoas empobrecidas e que dobrou neste governo de 15 para 30 milhões, que essa obrigação de um governo responsável e solidário
é gerar empregos para essa população e dar programas sociais para permitir que essas pessoas tenham condição de sobreviver. E este é um compromisso que eu tenho, estou fazendo aqui em São Paulo e farei se eleito presidente da República do Brasil. Liga de madrugada para o secretário mesmo, já providenciando para outro dia? Não, eu vou no WhatsApp. Não ligar não, porque... Quando ele acordar, ele eu vai respeito, mensagem. eu respeito. Todos têm esposa e as esposas têm maridos. Não, mas o WhatsApp, a partir das 5 da manhã, eles recebem. Já está funcionando. Governador, obrigado pela participação com a gente aqui no Tela Política. Obrigado, Casagrande. Obrigado, Juliano. Gostei muito. Muito obrigado aqui ao SBT Interior. Obrigado a todos que nos permitiram e deram essa oportunidade. Viva o Brasil, minha gente. O Brasil tem jeito, acredite. Obrigado, Juliano, pela parceria. Obrigado, eu que agradeço. E Sejam muito bem-vindos todos sempre aqui no Tela Política. É isso aí, pessoal. Todo mundo acompanha o nosso conteúdo, claro, na TV e também no nosso tela2.com.br. A gente se vê. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.